Mas eu tava pensando de valor, né? Você falou que 1,6 de lucro, milhão. Isso. E você investiu mais ou menos 2. Isso. Então, vai lá, 70% mais ou menos? Isso. Arredondar 14 aqui. meses. Arredondar. Em 14 meses. Eu já vi imóvel, apartamento, que você compra, reforma e revende, fazendo também 70% de rentabilidade em 4 meses. Então, o ponto é, às vezes eu falo isso, o pessoal fica assim, pô, mas tá querendo dizer que construir para vender não é bom? Não, eu sempre falo, é bom pra caramba, dá muita rentabilidade. Só que o prazo é maior, é bem mais burocrático. Você E aprovar projeto mobiliza mais também. e tal. Você mobiliza mais capital, você precisa investir mais para construir a casa. Agora a Caixa deu uma lascada, né? Nos financiamentos, principalmente pra Sim. obra e tal. E você tem um giro mais lento. Então, aí vai muito do perfil da pessoa. Seja muito bem-vindo ao Flippercast, o podcast que fala de mercado imobiliário, sempre de um jeito fácil para você conseguir entender, trazendo isso mais perto de você. O pessoal costuma complicar demais, falar muita expressão difícil, aqui a gente tenta simplificar e trazer pessoas que às vezes não são assim aquele especialista, aquele expert, mas que de certa forma também olham para o mercado imobiliário, investem no mercado imobiliário. Todo mundo que quer construir um patrimônio pensa em mercado imobiliário, né? E aqui tem hoje um convidado que é especialista em escalar negócios utilizando mídias digitais. Instagram, YouTube também, a gente vai falar aqui Hoje mais ou menos, mais Instagram sobre hoje em dia. isso. E só que agora, por que eu trouxe, né? Da onde que a gente entra aqui? Por que esse cara veio do digital falar aqui num podcast de mercado imobiliário? Porque ele também investe em mercado imobiliário. Então isso é para mostrar para você que não é só para quem é da área, qualquer um consegue entrar no mercado imobiliário. Temos aqui hoje Antônio da Silva. Obrigado pelo convite, né, cara? Muito feliz de estar participando aqui. Pô, é uma área que eu tô aí, vai fazer uns... É recente, cara, vai fazer uns 2 anos aí. Tô entrando no mercado imobiliário, já tive um bom lucro nesse mercado. Me atraiu bastante. Acho que a gente se conectou por conta disso também, nos eventos que a gente se encontrou ali e tal. E vai dar um papo bom, cara. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre gosto de começar o papo aqui com o convidado se apresentando um pouco. Mesmo às vezes quando vem gente que é mais conhecida e tal, fala, "Cara, se apresenta." Porque às vezes você conhece a pessoa da internet, por exemplo, principalmente você que está lá com a cara no Instagram e tal. Só que a pessoa, ela te vê ali às vezes só um recortezinho, sabe só uma parte, começou a seguir há pouco tempo e tal. Então é legal trazer isso por um contexto, ainda mais você que tem uma história bem legal de superação, né? Conta falar um pouco aí, disso, então. de uma forma resumida, para a gente entender como que você chegou a pensar agora para mercado imobiliário. Bom, eu sou um legítimo da Silva, né? Antônio da Silva. Então eu nasci numa família normal, condição financeira humilde, né? Uma família tradicional ali. E sempre fui aquela criança que cresceu ouvindo, pô, estuda, tira boas notas para conseguir ser alguém no futuro, né? O peso da caneta é mais leve que o peso da pá, aquela criação tradicional. Só que eu sempre cresci também com uma certa revolta, cara, digamos assim. Não uma revolta verdadeira, mas uma revolta tipo assim, cara, por que eu não posso ser rico, entendeu? Por que eu não posso ter uma condição financeira legal? Aí sempre acabou me levando pro lado do empreendedorismo. Eu comecei a reparar todo mundo que tinha uma certa condição financeira, quem saiu do zero e teve uma boa condição financeira, conseguiu conquistar isso, e eu comecei a reparar que todos eles empreendiam. Todos eles iam pro lado do empreendedorismo. Eu falei, cara, preciso empreender então. Aí saí de casa muito cedo, saí de casa com 17 anos de idade. Meu primeiro emprego foi de atendente Você é de telemarketing. Floripa, né? De Floripa, Santa Catarina. Ainda tem um fundo de manezinho. Tem, infelizmente. Às vezes eu pego. Eu sou de Infelizmente, Joinville. na verdade, Eu sou de né? Joinville, então É verdade. eu pego às vezes. Tás tolo, tás? Tá estolo, nego. Cara, aí eu comecei nesse emprego de telemarketing, ali foi tipo onde eu dei o checkmate. Tipo assim, cara, isso aqui não é pra mim. Porque eu via pessoas que estavam ali há 4, 5 anos naquele emprego, ganhando naquela época R$1.500, R$1.000 por mês. Eu falava, cara, não vou conseguir ter filho, não vou conseguir prosperar, não vou conseguir ter um carro legal, não vou conseguir ter uma casa legal com esse salário. Preciso empreender. Aí eu comecei a empreender no formato tradicional, cara. Né? Vendendo um pouco de muamba aqui, um pouco de muamba ali, vendia roupa de cama, já vendi videogame, já vendi cerveja no carnaval, já entrei em marketing multinível, quebrei a cara em marketing multinível, né? Com as famosas reuniõezinhas que todo mundo já foi convidado, uma quinta-feira à noite, né? Você chega lá, nossa, vai mudar de vida. Então passei por tudo isso, cara. Aí onde eu comecei a fazer uma grana boa mesmo, assim, muito relevante, foi com venda de iPhone. Eu comecei a comprar e vender iPhone usado, isso começou a me trazer uma grana ali de R$6.000, R$7.000 por mês. Eu sei que isso não torna ninguém rico, mas, cara, pensa na realidade de um moleque ali de 18 anos de idade, 18, 19 anos. Aí eu já comecei a poder pagar um bom aluguel, já comecei a comer melhor. A Júlia, que é minha atual esposa, já tava morando comigo. A gente tá junto desde a época da escola. Com 18 anos você já estava morando junto? Já. Eu saí de casa com 17. Antes de fazer 18, ela já veio morar comigo e ali com 18 a gente tava morando junto já. Eu digo pra ela que a gente começou a namorar já casando, né? Na verdade, né? Eu tive essas situações da família ali, alguns conflitos que me fez sair de casa. E aí eu falei assim, cara, tô morando aqui sozinho, por que não vem morar comigo? Entendeu? Ela acabou vindo. Hoje, esse ano a gente completou 10 anos juntos já.
Meu Deus. Aí, Isso é novo pra caramba. até 26 anos, né? A gente começou a namorar aí. 26 anos. Meu Deus. Aí, cara, aí isso começou a trazer uma certa grana. Aí eu comecei a pegar essa grana e eu li aquele livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Esse é um clássico, né? Todo Clássico. mundo... E é bom. Pô, esse livro. Se você quer mudar de vida, prosperar, tá vendo esse podcast, não tem grana ainda, lê o livro Pai Rico, Pai Pobre. Diz que agora o Psicologia Financeira é o Pai Rico, Pai Pobre atualizado. Esse eu não li ainda. É bom? Um pessoal falando Já leu ou não? que você... Já li, eu gostei dele. Ele é um pouco mais... Traz uma visão um pouco mais moderna das coisas do que o Pai Rico, Pai Pobre traz. Então, porque lá é num contexto de alguns anos atrás, né? Isso. E a realidade mudou um pouco e aí ele meio que atualiza um pouco essa... Vale a pena, vale a Vou pena. procurar pra ler então. Vale a pena. Aí eu falei, cara, Pai Rico, Pai Pobre dizer que tem que comprar ativo, o ativo tem que dar o rendimento e esse rendimento tem que pagar o passivo, né? Aí eu falei, então eu vou pegar essa grana e vou investir em um negócio que me dê ainda mais grana, antes de comprar passivo. Então eu saí comprando, sei lá, vou comprar meu primeiro carro, fazer qualquer besteira, falei, vou investir em outro negócio. Aí, nessa época, eu conheci um amigo que ele fazia muita grana comprando carro e vendendo carro. Ele pegava carros que eram... Ele tinha essa sacada. Ele pegava carros que eram muito desvalorizados em outra região, mas que eram muito valorizados em Florianópolis. E um desses carros, por exemplo, era a Megane Grand Tour. Naquela região de Floripa, até para Porto Alegre, descendo, era um carro perua, era um carro relativamente barato, era bom para família, era um carro econômico, não dava muita incomodação na época. Na época era um carro até novinho, hoje já é um carro bem mais usado, né? Ele não saiu de linha. Só que lá para cima, por exemplo, quando a gente trabalhava no Paraná, quando entrava em São Paulo, Rio de Janeiro era um carro extremamente desvalorizado. Então ele comprava esses carros com deságio, lá em cima, um deságio de 30%, 40% abaixo da FIP, porque o pessoal não conseguia vender um carro de procedência, carro inteiro, e vendia em Florianópolis pela FIP. E eu vi ele fazendo 5 mil, 8 mil, 9 mil de lucro em cima do carro. Aí eu falei, opa, vou começar a fazer isso também. Aí eu juntei ali uma grana, peguei essa grana e comecei a comprar carro para revender. E isso me alavancou. Foi onde eu bati meus primeiros 100 mil reais de patrimônio com 19 anos de idade. Então com 19 anos eu já tinha 100 mil líquido na conta. Aí vieram alguns, digamos assim, algumas pedras no caminho, tomei um golpe, perdi tudo que eu tinha, recomecei. Aí para recomeçar eu comecei a vender roupa de cama na rua, uma profissão que a gente chama de mascate, né? Então eu trazia roupa de cama de São Sempre Paulo. vendas, né? Sempre vendas, sempre vendas. Sempre vendas. Então, inclusive eu conheci outro cara que fazia isso. Tinha uma fábrica aqui em São Paulo, na cidade de Nova Odessa, não sei se o pessoal conhece, que tem uma fábrica de roupa de cama ali. Eu comprava esses kits de roupa de cama por R$135 e vendia em Florianópolis por R$500, cara. Óbvio, tem o custo da gasolina, né? Tem o custo da alimentação. Mas, cara, eu conseguia lucrar, às vezes, R$300 num kit, R$250 num kit. E eu voltei a fazer dinheiro e juntei 30 mil de novo, vendendo roupa de cama. Fiquei 6 meses fazendo isso. Em 6 meses eu fiz 30 mil, cara. E trabalhando só sábado e domingo. Não trabalhava de segunda a sexta. Aí, com esses 30 mil, voltei a vender carro de novo e voltei a me reerguer de novo. Até que Porque a chegou... dificuldade de carro é que você precisa ter um capital inicial ali para ter o estoque, né? Isso. E também o capital pra manter, porque vão surgindo os perrengues. Tipo, teve carro que me deu prejuízo, já não tem como falar. Não tem como dizer que vender carro é maravilhoso. Não é, cara. É um mundo bem peculiar trabalhar com carro, sabe? É muito mais fácil perder dinheiro do que ganhar dinheiro. E quando tu ganha, é uma margem muito pequena. Enquanto tu perde, é uma margem muito alta. Então teve carro que eu comprei, por exemplo, que eu tinha 15 mil de margem pra trabalhar, o câmbio deu problema, eu gastei a margem no câmbio. Entendeu? Então tem que tomar bastante cuidado. Não aconselho, no mercado eu aconselho pra todo mundo, assim como o digital. A gente tava até falando disso antes de começar aqui, né? Querendo não, todo mundo pode ir pro digital, mas não é tão simples, né? E vender carro também não é tão simples. Aí, quando chegou a pandemia, cara, que foi ali em 2020, eu tava vendo, acho que aquela live do Gustavo Lima, lembra que ele fazia aquele boteco e tal, de noite? E aí saiu uma notícia. Eu acompanhava um guri no YouTube, Breno Perrucho, do canal Jovens de Negócio, acompanhei ele desde o zero. E saiu uma notícia que ele tinha vendido 20% da empresa dele pro Grupo Primo. Não sei se na época existia o Grupo Primo, já era só o Thiago Negro. Por R$1 milhão. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, pô, eu sou um merda, não é possível. Porque eu vi esse guri saindo do zero na internet e vendeu essa participação da empresa dele por um valor tão alto. Eu falei, cara, eu vou entrar no digital também, vou montar uma empresa no digital. Aí eu comecei a minha carreira no digital. Isso foi em 2020, já estamos em 2025, 5 anos depois, né? E hoje eu tenho um ecossistema todo dentro do digital. E aí onde é que a gente liga isso no mercado imobiliário, né? Para concluir a minha apresentação ali. Quando eu fiz meu primeiro R$1 milhão, cara, eu já tinha uma boa consciência financeira de tudo mais e tal. Só que eu ainda estava para aquele caminho de bolsa de valores, de fundos imobiliários. Eu estava investindo nessa área. Perdi muito dinheiro por gastos excessivos e tal. Mas quando eu comecei a investir muito nisso. E, cara, eu vi ali rendendo meu dinheiro, sei lá, 12% no ano, 10% no ano. Isso quando a taxa Selic estava bem baixa. Né? Eu acho que nessa época estava 4%, 5%. Que a gente pegou aquela baixa, né? Eu tava conseguindo tirar 9% ao ano, 10% ao ano. Eu falei, pô, legal. Mas, cara, eu tenho 24 anos de idade, 23 anos de idade. Tipo assim, pô, tem que pegar esse dinheiro e fazer esse dinheiro multiplicar, cara. Não ganhar 10% ao ano. Aí eu comecei a procurar alternativas pra fazer dinheiro. Aí, pode falar. Eu queria falar desse 10% ao ano, porque as pessoas, elas se iludem muito com isso, né? É meio que assim. Tem inflação, tem tudo ainda, né? Você fez o 10% ao ano, tá feliz,
as pessoas ficam felizes, né, com 10% ao ano, porque pô, em qualquer lugar do mundo, 10% ao ano, se você fizer isso por muitos anos seguidos, é grana, é incrível. Só que na hora que você começa a olhar para a realidade, porque com o tempo você também, às vezes, vai aumentando o teu padrão de vida, você começa a gastar mais, vai começando, tua vida vai ficando mais cara, e aí às vezes, na hora que você olha assim, a inflação do ano foi 5%. Aqui eles informam do IBGE com base numa cesta básica. A tua inflação é muito maior que 5%. Eu falo assim, 10%, se eu tivesse feito só de rentabilidade sendo 10%, o que eu comprava em janeiro de 2024 para dezembro de 2024 subiu muito mais do que 10%. Então, assim, no fundo você está ganhando dinheiro, né, feliz, né, ganhando, feliz, só que na verdade você está perdendo. Sim. Não, e isso me deu um choque de realidade também. Porque é o seguinte, lembra que teve um ano, teve uma alta de aluguel de GPM muito alta? Bateu acho que 20% ao ano. Na pandemia ali, né? Isso. Logo depois. Isso, eu morava de aluguel nessa época. Irmão, na hora que eu acho que eu pagava, sei lá, nessa época, acho que eu tava pagando uns 8 mil de aluguel no lugar que eu morava. E aí do nada veio uma cartinha dentro do meu aluguel e ia subir pra tipo 11 mil. Aí eu falei, que isso, cara? Não faz menos sentido. Aí eu fui pesquisar, o meu contrato tava indexado ao GPM, atrelado ao GPM. E aí eu pensei, senta da graxa, filho. Já era, não tem o que fazer. Tu assinou o contrato é isso, vai pagar isso. Aí eu falei, nessa hora eu queria ser o dono do imóvel. Porque o imóvel não valorizou isso tudo, mas o aluguel dele valorizou isso tudo. Aí eu comecei a tomar um choque de realidade. Aí eu falei, vou morar, vou comprar algo pra eu morar. Tava morando em Goiânia já. Aí eu fui dar um rolê no condomínio lá chamado Aldeia do Vale. Você foi direto pra Goiânia. Direto pra Goiânia. Que eu vendi uma parte da minha empresa pra um grupo lá de Goiânia, né? E aí um dos requisitos nesse contrato era se mudar, levar a empresa junto pra Goiânia. Do que já era do digital, já. Isso foi em 2022. Aí chegando em Goiânia, eu ia falar do condomínio Aldeia do Vale, que é onde mora a Virgínia hoje, mora o Leonardo, mora o Amado Batista, e por aí vai. Aí eu falei, vou lá visitar o Aldeia do Vale e conhecer os terrenos. Aí fui com o corretor, que até um corretor famoso, Ricardo Martins, né? Sim, sim. A galera conhece. Aí meu amigo pessoal, o Ricardo, mostrando os terrenos e tal, mostrou um terreno lá que na época eu acho que era 1,1 milhão de reais, terreno de 1.500 metros quadrados. Aí eu falei, cara, até que não tá tão caro o terreno e tal. Eu vou fazer o que com esse terreno? Não tem dinheiro pra... Não tem 4 milhões, 5 milhões pra botar numa obra agora pra eu fazer isso. Aí o Ricardo falou, não, cara, deixa eu chamar um amigo meu aqui que ele vai te explicar um negócio de financiamento aí de construção. Vê se faz sentido pra ti. Aí ele chamou, que era o dono da construtora, inclusive. E ele falou, ó, tem um modelo aqui agora novo chamado aquisição mais construção. Na época, acho que tu conseguia botar 20% de entrada, não sei se existe ainda. Bota 20% de entrada, o resto vai financiar pela Caixa. A Caixa vai liberando o valor à medida que a obra vai dando andamento. E tu vai pagar um valor bem menor que o valor do aluguel. Aí eu fiz uma simulação lá. A casa, na época, era uma casa de 3,9 já com o terreno. Então eu ia pagar 1,1 milhão no terreno. E eu ia gastar mais 2,8 na casa. E eu falei, quanto vai dar esse financiamento aí, cara? Aí, tipo, na época a taxa de juros estava bem baixa. Eu sei que a parcela deu, tipo, 22 mil reais, acho. Entendeu? Então eu tava financiando... Eu dei um valor de entrada. Eu acho que eu dei de entrada... Eu acho que eu dei 1,8 milhões de entrada, 1,9, um negócio assim. E eu financiei 2 milhões e 2,4. Eu não sei exatamente agora o valor exato. Mas foi tipo 2, entrei 2 e financiei 2. Tipo assim. E a parcela deu uns 22, 24 mil reais. Aí eu falei, pô, faz sentido. Entendeu? Porque uma casa como essa aqui, se eu fosse alugar... Era uma casa pra morar. A casa pra morar. Porque se essa casa aqui, se eu fosse alugar uma casa nesse nível que eu ia construir... Eu ia pagar os 20 mil também. Não, ia pagar uns 40 pau de aluguel. Ia pagar muito mais caro. Eu falei, quanto tempo essa casa fica pronta? Ele falou, Antônio, eu consigo botar uma garantia pra você em contrato de 14 meses. Eu falei, Miguel da porra. Né? Tem certeza? Eu falei, então bota a garantia aí. E aí eu falei, 14 com direito de atrasar até 20, né? Não. A gente sabe que é assim. Não, mas eu falei, ó, eu quero uma multa de atraso. Aí eu falei, que multa? Não, eu te dou uma multa aí de 1% a mais. Que multa de 1% a mais? Uma multa agressiva, multa de 10% do valor do imóvel. Se atrasar, não entregar no prazo, eu quero uma multa de 10% do valor do imóvel. Eu botei uma multa. Eu falei, cara, é 400 mil se atrasar aí. Não, beleza. Aí não atrasou. A casa entregou. Aí fez a obra, a casa foi... Ele atrasou as outras pra terminar tudo. Fez agora. Eu achei uma boa negociação. Não é? Eu vou começar a pensar assim também. Aí a casa foi ficando pronta, foi andando e tal, foi ficando pronta e comecei a receber propostas pela casa, cara. Eu falei, mano, não quero vender a casa, eu quero vender a casa. Eu ia morar em Goiânia, tava morando... Antes de estar pronto, já tava vindo proposta já. E nesse ano que eu comprei, os terrenos lá subiram muito. Por exemplo, esse terreno que eu paguei 1,1, se for comprar lá hoje é 2,5, cara. Pra gente ter uma noção. E, pô, eu fiz a casa em final de 2022, cara. O Aldeia do Vale, eu vi uma vez, acho que até o Ricardo Martins explicando sobre isso, que ele é um condomínio que hoje seria inviável incorporar aquele condomínio lá. Pela área que ele tem, né? Um monte de lago, um monte de coisa e tal. Então, assim, não daria viabilidade. Não tem como fazer ele hoje em dia. Não tem como. E, cara, é um condomínio lindo, tá? Lindo, cara. Lindo, grande, espaçoso. Porque hoje em dia, qual que é o padrão, por exemplo, Alphaville, qual que é o padrão, tipo, entre uma casa e outra de terreno? Que deixa ali aquela margem, sabe?
Sabe ou não? Acho que é 2 metros. 2 metros? Mínimo. Aí acho que varia de condomínio para condomínio, mas pelo que eu sei, o mínimo é 2 metros. Cara, lá era muito grande, porque, tipo assim, beleza, os terrenos eram todos colados, né? Só que como era o terreno padrão lá, por exemplo, era 1.500 metros, era tudo acima disso, tu deixava uma margem muito grande nas laterais. Então, por exemplo, a casa do teu vizinho ficava muito distante da tua, ficava, tipo, sei lá, 8 metros da tua casa, 10 metros. É quase uma chacrinha, né? Aham. Ficava 4 metros pra cada lado, 5 metros pra cada lado. E isso a gente tinha gostado bastante, entendeu? Aí o fundo da nossa casa passava um lago, atrás da casa, ali, correndo, literalmente. Aí era área de preservação, mas a gente podia fazer um pomar. Então o meu terreno tinha 1.500 metros, mas quando eu tomava a PP ali, cara, dava, sei lá, 2.200 metros quadrados de terreno. Eu tinha pago 1 milhão só, entendeu? Hoje tá comprado a 2,5 milhões, já subiu muito. Aí beleza, a gente tava morando em Goiânia. Aí tive outro choque de realidade, foi onde eu entrei de fato no mercado imobiliário. Tava morando em Goiânia. Mas dessa casa você vendeu ou não? Então, é isso que eu vou entrar agora. Quando eu tava perto da casa ficar pronta, que faltava... A gente tinha colocado o piso já e tal, faltava colocar, eu acho que só... Já tinha colocado esquadria, já tinha pintado, acho que faltava fazer só a parte da piscina, que era terminar de colocar o deck e colocar um vidro, que eu fiz uma piscina com vidro na frente e tal. Quando chegou nessa parte, a gente começou a ter umas mudanças na empresa, umas mudanças de perspectiva de futuro e tal, e a gente falou, acho que a gente precisa ir para São Paulo, morar em São Paulo. Daí conversa vai, conversa vem, decidimos vir para São Paulo. O que a gente ia fazer com essa casa? Aí eu falei, cara, se eu botar essa casa para alugar, vai dar quanto? Pô, Antônio, acho que essa casa aí... Porque esse era o valor da casa sem mobília, né? Essa casa sem mobília é muito difícil alugar, pra falar a verdade pra ti. Você tem que mobiliar muita coisa. Pelo menos armário e cozinha. Pelo menos planejado tem que fazer. Então, do jeito que ela tá, tu teria que botar uns 20 mil pra ela alugar. E ainda dá, tipo, sei lá, 6 meses de carência pro cara que vai alugar a casa. Pra compensar ainda, tá pagando barato ainda pra compensar. Se tu botar os planejados, já consegue cobrar uns 30 mil nesse imóvel, mas ainda assim o cara vai ter que gastar muito com decoração, com móveis soltos, decoração, por aí vai. O ideal é tu mobiliar essa casa inteira, deixar a casa totalmente impecável e você botar pra alugar. E você consegue uns 40 mil. Bolsa enorme, né? Pois é, aí a gente fez um cálculo só de planejado é 800 mil reais na casa inteira. E aí um planejado, tipo assim, ok. Não é um planejado de grife, de marca cara, não, ok. Negociando aqui, negociando lá, entendeu? Fazendo aquele closet que por fora é top, mas por dentro é prateleira branca, mas nada assim, sacou? E mais de mobília solta ia facinho ali uns 800 mil milhões de reais. Ou seja, a gente ia gastar 2 milhões com tudo. Aí eu falei, eu não tenho esse capital pra imobilizar agora, não vale a pena pra imobilizar esse capital agora. Ele falou, vamos vender a casa então. Cara, eu anunciei a casa à venda, juro por Deus, vendeu em 30 dias, menos de 30 dias a casa. E vendi a casa por 5,5. Aí eu pensei, olha, minha cabeça foi o seguinte, beleza, paguei 3,9 na casa, e em 14 meses vendi a casa por 5,5. Um lucro de 1,6. Mas esse não é o cálculo real é, eu botei 2 milhões na casa, aí enquanto a casa estava sendo construída, eu pago uma taxa, né, de administração. A taxa de administração, acho que no total, sei lá, eu acho que eu gastei, cara, 200 mil reais, eu acho. Então eu botei 2 milhões, gastei mais 200 mil de parcela de financiamento, que é a taxa de administração, na verdade, não chegou a descontar do financiamento, gastei 2,2 e vendi a casa por 5,5. Aí o financiamento deu 2 milhões mais ou menos, então eu paguei 2 milhões pro banco, me sobrou 1,6 de lucro. Mas eu pensei, cara, eu botei 2,2 no meu bolso e me veio 1,6 de lucro. Cara, quase dobrei meu valor, sacou? Eu pensei, eu vou fazer isso de novo? Aí foi onde eu comecei no mercado imobiliário, entendeu? Aí assim que eu vendi essa casa, eu já comprei o terreno lá em Goiânia, que era um condomínio chamado Plateudor, que é do lado do Shopping Flamboyant. Comprei lá já, estamos começando a construir lá já, uma casa de... Lá já é uma casa mais cara, eu vou gastar 5,6 na casa para vender a casa por 8,5, mais ou menos. Outro padrão também, maior. Aí, no Aldeia do Vale era uma casa térrea, essa não é, já é um sobrado, tal. E comecei a comprar lote, cara. Lote. Ah, sobrou grana. O pessoal fala Pegando ainda mais lá que tem muita terra ainda, né? Aham. Muita terra. Aí, tipo assim, né? Todo mundo fala, o pessoal zoa, né? Tipo, eu falava muito isso. Pô, quem compra terra não erra. Aí tu pensa, isso é coisa do passado, hoje em dia tem Bitcoin, não sei o quê. Não tô dizendo que essas coisas não funcionam. Óbvio que isso funciona. Entendeu? Mas aí eu comecei a pensar, cara, eu vejo um senhorzinho de 65 anos de idade, com terreno pra caralho, dinheiro pra caralho, eu vou dizer que esse cara tá errado, velho. Não tem como, né? Não tem como. Vou começar a aprender com esses caras, entendeu? O que esse cara faz da vida? O ponto é você entender a localização, onde você compra. Então, tem essa coisa que quem compra terra não erra. Tem terras melhores que outras. Então, dá pra errar, né? Dá pra errar também, não dá? Esse que é o ponto. Então não dá pra você comprar qualquer coisa. Nossa, é um lote aqui e tá barato. Aí às vezes você compra um negócio que, putz, numa região que ainda precisa desenvolver, que ainda não foi pra frente, que ainda não foi... Então se você comprar certo, eu acho que faz todo sentido. Mas o curioso é que o meu primeiro contato com o mercado imobiliário também foi construindo uma casa pra mim, pra eu morar. Não era pra vender. Foi quando eu trabalhava também em indústria. Eu falei, vou fazer uma casa aqui, porque era mais barato do que eu comprar pronto. Eu vou construir e tal também. Fez sozinho ou fez com construtora? Fiz. Não, chamei mestre de obra, chamei eletricista, fui me virando, assim, fui tocando o negócio. Foi meu primeiro contato com isso. Então,
Eu ia na hora do almoço no trabalho, eu corria lá para ver a obra como que tava, era a minha hora mais feliz do dia, era na obra. Eu falei, caramba, eu gosto desse negócio aqui, eu vou começar a me enfiar nisso, que depois daí eu fui fazer arquitetura e tal. Mas foi porque eu resolvi construir uma casa. Para você, como é que foi construir essa primeira casa? Para você era meio que, nossa, aquele negócio, esse problema, acabou o material, ou não, era um negócio agradável? Gostaria de fazer uma pergunta também, porque tipo assim, ó, quando eu comecei a construir aquela casa lá, eu construí com construtora. Eu tenho noção que eu paguei mais caro por isso, né? Sim. A construtora deve ter ganho ali, sei lá, uns 25% da obra. Até no máximo 30%, acredito que deve ter beirado, sei, uns 20% a 30%. Mais ou menos o padrão de mercado, né? Mas, cara, eu vi os perrengues que eles passavam ali. Tipo assim, eu lembro que chegou o final do ano, cara, a mão de obra sumiu. Acontece. Eu cheguei lá na obra, por exemplo, numa quinta-feira, aí, tipo, tinha chegado umas paradas pra fazer e tal, tipo, já uns 10 dias, eu cheguei lá, já fiquei, falei, porra, cara, tá 10 dias parado isso aqui, não instalaram e tal, tem um prazo, lembra do prazo, tem que cumprir o prazo, que o Antônio, mão de obra sumiu, Antônio, o pessoal voltou pra terra deles, subiram, é final de ano, não querem trabalhar, oferecer dinheiro a mais, não querem, tô sem mão de obra. Aí eu fiquei pensando, pô, mas esse perrengue não é meu, mas tu que se vire, entendeu? Aí, tipo assim, cara, tu constrói, né? Tu constrói ou só reforma? Só reforma, né? Hoje eu não construo mais, só reforma. Tá. Mas já construí. É tu que toca a reforma? Ou tu paga uma construtora ou algo do tipo? Por muito tempo eu toquei tudo, hoje eu tenho um arquiteto que acompanha, mas ainda tá na minha mão ainda. Assim. Tá, eu então. não boto em construtora. Tá, mas vamos fazer uma pergunta aqui, por exemplo. Que é o meu caso, o caso de todo mundo aqui, né? Eu quero entrar, falei pra ti antes, né? Quero entrar nessa área e tal. Eu tenho minha profissão, correto? Tenho meus negócios que me dão dinheiro e tal. Vamos supor que eu vou começar a fazer... Hoje eu construo para vender, mas vamos supor que eu comece também a comprar apartamento e reforma para vender. Essa não vai ser minha profissão. Vai ser óbvio que não vai ser uma renda passiva, é um investimento ativo para gerar grana e tal, mas eu coloco uma construtora, na tua visão, ou eu, tipo, só contrato só um sócio para tocar isso? Como é que tu faria? Eu acho mais interessante um sócio para tocar isso do que colocar na construtora, porque a construtora vai afunilar muito a tua margem. Porque você tem o lucro, você compra o imóvel desvalorizado, né? Porque ele está barato. Isso que as pessoas também não entendem, né? As pessoas falam assim, mas quando eu vou ver, o imóvel está no preço de mercado. Só que o preço de mercado, ele tem, dependendo da condição que o imóvel está. Então, se o imóvel está ruim, precisando de reforma, ele tem um preço de mercado. Então, você fala assim, mas ali eu dei uma pesquisada, é meio que o preço que está em todos esses imóveis. Ok, mas esse tipo de imóvel, se você reformar e levar ele num padrão um pouco acima, né? Claro que em linha com o que é o do condomínio, se for um apartamento, por exemplo. Área comum, elevador, portaria. Esse imóvel dá para chegar em quanto de valor? Então as pessoas têm que entender assim, ele tem que estar desvalorizado em relação ao potencial do valor de venda desse imóvel. Tá? E aí na hora que você coloca alguém levando 25%, por exemplo, a mais, aumentando o teu custo de mão de obra, o lucro que você teria vai acabar quase que não valendo a pena. Como é que geralmente eu contrato com sócio? Como é que vocês fazem geralmente na prática? Cara, dá pra fazer de várias formas. SCP é uma das formas de fazer. E contrato como se fosse contrato de gaveta mesmo. A gente faz um contrato eu e você, a gente faz uma assinatura digital. Paga tipo metade do lucro por ele? Você... Cara, aí é combinado. Que, por exemplo, hoje eu tô com 3 sendo feito em Goiânia, inclusive. A gente tá fazendo 3 apartamentos lá. Tem aqui em São Paulo também, tudo junto com parcerias. Curitiba, tudo com sócios. O sócio que administra, ele leva 15% do lucro. Entendi. É o acordo que eu faço. Então eu não preciso tocar o dia a dia. Eu tô acompanhando, claro que eu vejo nas decisões, como é que está sendo feito, o que está... Participo ali, principalmente... Estratégico, né? Eu participo porque, como eu já tenho bastante experiência e já fiz muitos, eu acabo gostando de participar, para saber se está fazendo como eu sei que é o jeito mesmo e tal. E aí, no final, a pessoa que administra tudo leva 15% do lucro. Entendi. Então, Você pode também definir uma taxa de administração para a pessoa. Então, por exemplo, o investimento total vai ser R$500 mil. Você pode definir que você vai dar adiantado para a pessoa 2% desse valor. Então vai lá, R$10 mil para a pessoa. Que é para bancar os custos que ela vai ter ali de deslocamento e tal, coisas assim. E aí depois ela tem uma participação no lucro. É interessante, e aí essa pessoa ela pode tanto entrar como investidora, como ela pode entrar só como parceiro mesmo para fazer os corres ali, entendeu? Achar o imóvel, negociar, tocar a reforma, anunciar, mostrar para o interessado. Vai resolver tudo para você e aí vai ganhar um percentual por isso. Então, no teu caso que você falou, eu tenho uma rotina que não me libera tempo nenhum para eu ter que me preocupar com obra. Que querendo ou não, uma vez no dia pelo menos você tem que dar uma passada na obra. Não dá para você largar a obra porque aí esquece, né? Você acompanhando, o pedreiro já não vai na sexta, né? Já tem umas coisas assim. Pede um valezinho aqui. Imagina se você larga. Então, mas você pode colocar alguém ser o responsável. E aí essa pessoa vai pegar parte do seu lucro e aí você já faz uma... A parte importante é a análise de viabilidade antes de você decidir o imóvel que compra. Então, assim, se eu comprar esse imóvel aqui por 300 mil, por quanto eu consigo vender? Faz uma pesquisa de mercado
E aí você vai entender, eu consigo vender por 500 mil. Ok, quais vão ser os custos que eu vou ter? Você vai ter o custo de registro, que vai dar mais ou menos 5, 6% do valor do imóvel, que é para você fazer cartório e matrícula, ITBI, né, que entra lá. Aí você vai ter que pagar IPTU, às vezes um condomínio, aí você joga um cenário. Se eu levar 6 meses para vender, se eu levar 8 meses para vender, quanto que esse custo aumenta? Reforma, mais ou menos 15% do valor de compra do imóvel. É um valor meio que ótimo para você não investir demais ao ponto de que não vale a pena e não volta, e também para você não fazer pouca coisa ao ponto de não conseguir elevar o valor de venda desse imóvel. E aí no final você vai ter os custos com corretagem, com imposto sobre ganho de capital. Então você sabe todos os fatores envolvidos. Não tem assim nada muito imprevisível. Tá. O imprevisível só será que vai vender em um mês ou vai levar 6? É isso. Deixa eu te dar um caso concreto, não. Que eu até trocou uma ideia ali sobre Sorocaba, né? Tô vendo um apartamento para comprar, para entrar nessa área e tal. Um apartamento ali mais humilde, né? Tipo assim, um apartamento imóvel mais de 400 mil nessa faixa de valor. Nem sei se 400 mil reais hoje... Acho que é o início do mercado, né? Eu tenho apartamento mais barato que isso hoje. Depende da região. Tem, acha mais barato, dependendo da Mas região. em capital acha? Tipo assim, grande cidade grande? Tipo Sorocaba, por exemplo, acha? É difícil, eu acho. Eu não conheço muito bem como é Sorocaba. Mas São Paulo não tem como. Mas, por exemplo, pegando São Paulo, a gente comprou no Brooklyn aqui apartamento de 57 metros quadrados, acho que é. 57, 55, entre 55 e 60, não lembro exatamente. E pagou 415 mil. Um valor bom. No Brooklyn, que é um bairro valorizado, e é um imóvel que depois vai vender por 680, 690, dentro da... E assim, as pessoas têm a dúvida disso, mas como é que você sabe que é o 680? Porque você faz essa pesquisa e identifica. Imóveis nesse padrão que estão em estado melhor estão sendo vendidos por quanto metro quadrado? E aí você usa isso como base. Mas não é olhar para um imóvel. O vizinho anunciou em 680, às vezes o vizinho está maluco. Você tem que pegar e fazer uma amostra. Todo contexto. Uma amostra grande, às vezes até isolar da amostra os 20% mais caro e mais barato, para pegar o meio ali. E aí você tem segurança que, beleza, o preço de mercado é esse. Se eu botar esse imóvel para vender no preço de mercado que está hoje, e a tendência é que daqui, sei lá, 6 meses isso seja maior, né? Porque vai valorizando, eu já tenho, sei lá, 30% de rentabilidade, 25% de rentabilidade, às vezes 60% de rentabilidade. Tá, olha esse caso concreto então. Lá na região de Sorocaba. 2 apartamentos no mesmo bairro, tá? Lá, uma distância de... Eu sei que tem locais que uma distância de 2 quadras já pode afetar muito o valor, né? Mas lá não afeta tanto. Então são 2 praticamente no mesmo local, na mesma região, com a mesma metragem quadrada e o prédio em si, ele tem praticamente a mesma infraestrutura de academia, de algo do tipo. Mas tem alguns pontos diferenciais. Primeiro, um tem portaria 24 horas, o outro não tem. Isso até me assustou um pouco, não tem a portaria 24 horas ali. E um tem uma fachada moderna e o outro não tem. Mas de área comum, um apartamento por dentro, de disposição, de público-alvo e tudo parecido. Um custa 100 mil reais a menos que o outro. É negócio ou não é? Eu fiquei pensando isso pra venda. Sim. Vai ter essa parte da área comum de ter a academia, de ter não sei o quê. Eu vou falar que não influencia tanto na valorização. Então, ele é muito mais como um fator de decisão de compra, então influencia na liquidez, vende mais rápido se ele tem uma estrutura boa, do que realmente vai aumentar muito o preço. Porque saiu até uma pesquisa recente agora, eu até falei isso no último podcast da FIPZAP, que eles sempre pesquisam, eles entrevistam pessoas que querem comprar imóvel. Então você está querendo comprar um imóvel nos próximos 3 meses. Aí eles perguntam o que você busca, o que você quer. E aí eles perguntaram sobre esses itens, né? Academia e tal, e fizeram um peso de interesse. Isso aí ele entra lá para baixo. O primeiro é a localização, a área, como é que é a questão de ventilação, iluminação, esses pontos principais do imóvel, todo o resto é meio que secundário. Então é só uma diferença. A área é a mesma dos dois? Da planta, área útil. Sim. É muito parecido, são 2 imóveis muito parecidos. O que está mais caro é o que tem a portaria. Isso, é o que tem a portaria 24 horas e a fachada moderna. Entendeu? Tipo uma lâmina de vidro. O que eu faria, então? Eu pegaria e faria uma análise do mercado, separando em grupos similares. Então, todos os imóveis que têm portaria 24 horas e a fachada mais moderna e esse padrão e tal, estão por quanto metro quadrado? E os que não têm a portaria 24 horas estão por quanto metro quadrado? Vamos supor que eu compre... Para você conseguir pegar essa diferença. Mas se tu reformar esse apartamento e deixar ele no padrão top, não é um fator impeditivo de compra de liquidez, não ter portaria... Por exemplo, eu já não compraria? Pra mim, tipo assim, não é meio... me dificultaria a minha vida não ter portaria 24 horas. Receber uma encomenda, entendeu? Receber um hóspede, poderia que descer pra abrir pra ele. Mas sabe o que acontece? Esses dias eu falei... Cara, e foi até no último podcast que tava aqui o Jota, eu comentei rapidamente isso
que foi até um insight que me deu, eu nem sei se existe essa teoria, mas o que eu peguei? Isso me remete, por exemplo, à pirâmide de Maslow, né, das necessidades. Para você, a portaria 24 horas é algo que você já não compraria, entende? Só que quantas pessoas comprariam só pelo simples fato de estar melhor localizado, por ter um imóvel um pouco maior, por ter... Então, muitas pessoas ainda não querem a portaria 24 horas. Muita gente, inclusive, olha não ter portaria 24 horas como condomínio mais barato. Então, você tem que sempre... A gente tem essa tendência de olhar com a nossa cabeça. Só que você tem que pensar assim, tá, para o mercado, esse imóvel aqui, ele é um imóvel interessante. Em algum cenário da sua vida, você acharia bom aquele imóvel? Então, você tem que meio que fazer essa visão, essa cabeça. Isso te ajuda a decidir. Porque se a gente pensa só com a nossa cabeça de hoje, às vezes, sei lá, você já morou em tudo, ou você está morando em condomínio, de casa e tal, né? Você já está num outro padrão, uma outra expectativa do que você aceitaria. Você fala, eu não compraria, mas alguém compraria? Eu acho que sim. Com certeza. Então, esse que é o ponto. Todo sapato tem seu pé, né? É esse que é o ponto. Você não precisa ter o melhor imóvel em liquidez e tal. Você tem que só pensar o seguinte, esse imóvel tem liquidez? Tem. Ok, ele tem uma margem do preço que eu vou comprar para o quanto eu consigo vender suficiente para eu reformar, pagar todas as despesas e ter meu lucro? Tem. Então é negócio. Você tem que olhar como negócio. Ó, lá na casa de Goiânia, por exemplo, até o menino que falou agora, a casa vendeu consideravelmente rápido, na minha opinião, né? Pô, era o meu primeiro imóvel, obviamente eu não sou o maior expert aqui, né? Tô entrando nesse mercado agora, mas na minha visão, uma casa ficar pronta de vender é rápido, não é? Uma velocidade, pô, bem... E casa, geralmente, a liquidez é menor. É. E aí, quando eu comecei a reparar no que a casa tinha sido vendida, e até eu acho que foi muito contraintuitivo que o pessoal fala, muita gente fala, inclusive até contraintuitivo que a gente acreditava, né? Que é o seguinte, aquela casa a gente colocou tantos detalhes peculiares, só que óbvio que foi um risco muito alto, né? Mas a gente colocou muitos detalhes peculiares, cara, que ajudaram na liquidez. Por exemplo, a nossa suíte. A gente fez a casa térrea, só que a gente fez um subsolo, onde nesse subsolo era a garagem, era o escritório, e embaixo do nosso quarto, exatamente embaixo do nosso quarto, era a lavanderia. E aí, do nosso quarto pra lavanderia, tinha todo o esquema de tubulação e tal, onde ia direto. A roupa, tudo mais. Então, por exemplo, tomei um banho e tal, não tinha cesto de roupa. Tinha tubulação de roupas pretas, de roupas coloridas, roupas brancas, e ia direto. Isso chama muita atenção, por exemplo. Entendeu? É porque é um tipo de... Tem... O Rafael Weiner fala muito disso, né? Que você entende o que vende e aí você constrói. Então, você olha, tá, quem que vai morar nesse condomínio? São pessoas num padrão mais alto e tal, porque é um condomínio legal. Então, você tem que começar a colocar essas frescurinhas, vamos dizer assim, porque isso já faz um diferencial. Aí, por exemplo, o deck. O deck, a gente não queria colocar o deck padrão. A gente colocou aquele deck que é fêmea-fêmea e não é com prego, parece que ele é preso por baixo. O esquema assim, eu sei que é muito mais caro. Quando a gente colocou aquele deck, a gente foi na casa de outro amigo nosso, a gente achou aquele deck muito bonito. Só que o pessoal alertou, olha, é um deck bonito, é um deck ok, mas não é muito comercial. O outro é mais comercial, você vai gastar 50 mil reais a mais aqui só com o seu deck. Não teria por que gastar isso. Não é um detalhe que o pessoal para e fala assim, vou analisar o deck. O deck passa, tipo assim, olhou, tem um deck, passou desapercebido. Entendeu? A gente falou, não, vamos colocar esse deck. Aí a piscina também, no final da piscina, que era uma piscina de borda infinita, a gente tirou a alvenaria e colocou um vidro, que foi caro pra caramba aquele vidro. Eu acho que o vidro foi 60 mil reais. E depois eu descobri, era 30 mil do vidro e mais 30 mil da logística, da mão de obra. Foi um Cara, trampo. piscina é um negócio muito inexplicável, né? E aí, cara... Piscina é uma coisa assim, todo mundo sonha em ter piscina e quando ninguém tem não usa. Ninguém usa. E custa uma fortuna pra fazer. Mas não compra casa sem piscina. Porque a pessoa pensa depois, quem que vai comprar a casa sem piscina? E o que vai comprar também não usa. É quase como que é tipo passar roupa. Você já pensou nisso? Porque ninguém gosta de passar roupa. Mas tem que passar. Só que se você vê a pessoa que não... Mas por quê? Porque tem uma pessoa que se incomoda, entendeu? E passou. Essa pessoa que se incomoda obrigou todo mundo a passar roupa. Então eu e você hoje temos que nos preocupar em passar roupa porque tem alguém que se incomoda. Enquanto 99% não tá nem aí. Era só esses 99% se unir e falar assim, dane-se, ninguém mais passa roupa. É tipo a piscina, entendeu? É a mesma lógica. Tem que ter, igual Curitiba, tem que ter lareira, tem que ter umas coisas. E raramente usa. Acaba. Banheira. Cara, a banheira vira cesto de roupa suja. Porque você chega no banheiro, tira a roupa, joga na banheira. Não, tem muita coisa. Cara, por exemplo, sauna. A casa que eu peguei agora tem sauna, né? Cara, tá quase virando um quartinho de dispensa aquela sauna, cara. Pra falar a verdade pra ti. Eu não vejo usando sauna. Não sei se é muito comum em São Paulo usar sauna e tal. Mas toda casa que a gente ia ver tinha sauna. Eu pensava, cara, faz um escritório nessa sauna. Faz um negócio nessa sauna, uma coisa melhor. Tem gente que adora sauna, que faz todo dia. É bem usado. E tal, Eu não tenho esse nível de evolução pra sauna ainda. Mas, tipo, lá na casa chamou atenção essas coisinhas também. Por exemplo, esse vidro da piscina, no final da borda infinita, chamou muita atenção. Porque nenhuma casa lá tinha isso, entendeu? Eu falei, pô, gastei... Foi um risco, obviamente, foi um valor que a gente gastou. Porque se somasse tudo na casa, a gente gastou
a casa, tipo, tinha muito gastozinho desnecessário, digamos assim, entendeu? Que é o erro de quando você... O erro não é, né? Mas olha lá, a diferença de quando você faz para morar. Isso. Quando você faz para morar, você faz... Tanto que cara, se você olhar qualquer casa, ou até os apartamentos reformados, o que foi feito para vender é muito diferente do que alguém fez para morar. O que fez para morar, ele tem muito mais a cara de alguém, tem uns gostos. É a personalidade. Tem uma coisa às vezes, até meio esquisita. Que pode ser meio brega, né? Que coisa estranha. Por isso que eu falo que a reforma ela tem que ser neutra, para você poder agradar as pessoas. Mas eu estava pensando de valor, né? Você falou que 1,6 de lucro, milhão, Isso. e você investiu mais ou menos 2. Isso. Então, vai lá, dá uns 70% mais ou menos? Isso. Vamos Isso. arredondar 14 meses. Arredondar, em 14 meses. Eu já vi imóvel, apartamento, que você compra, reforma e revende, fazendo também 70% de rentabilidade em 4 meses. Então, o ponto é, às vezes eu falo isso, o pessoal fica assim, pô, mas tá querendo dizer que construir para vender não é bom? Não, eu sempre falo, é bom pra caramba, dá muita rentabilidade. Só que o prazo é maior, é bem mais burocrático, você aprovar projeto mobiliza mais também, e tal. Você mobiliza mais capital, você precisa investir mais para construir a casa. Agora a Caixa deu uma lascada, né? Nos financiamentos, principalmente para obra e tal. E você tem um giro mais lento. Então, aí vai muito do perfil da pessoa. A pessoa que ela fala assim, não, eu quero algo que me dê caixa rápido. Construir para vender tem um período um pouco maior, pelo menos, no mínimo 1 ano. Dificilmente vai ser Eu menos. acho que o mercado tradicional, pelo que eu vejo, tipo assim, até o momento de começar a construir o momento da venda, acho que é uns 2 anos e meio, né? Mais ou Você menos. levou quanto? 14 meses? 14 meses. Mas foi exceção, né? Foi 1 ano e 2 meses. Sim. Mas foi exceção. Acho que o ideal... O normal, acho que é uns 2 anos, 2 anos e meio. Pelo que eu vejo a galera fazendo, eu entrando na área hoje em dia, é mais ou menos isso. Tipo assim, eu tenho um amigo que constrói muito pra vender, muito. Ele fala, Antônio, a média da média é 24 meses. Eu falo assim, a minha média é 24 meses. Só que tem casa que você se lasca. Eu já fiquei 4 anos ali num imóvel. Ah, mas valoriza. Valoriza, mas você fica 4 anos imobilizado, né? Tem isso da casa. Tem imóvel que é muito peculiar, cara. Mas eu tô falando isso porque você que tá pensando agora em comprar imóvel, apartamento, compra um apartamento lá em Sorocaba, olha lá, dá uma olhada, me manda, eu dou uma olhada aqui e compra para você ver. Porque eu falo isso que quem começa... Eu tenho, às vezes, aluno que o cara construía. Aí ele chega, assim, às vezes na mentoria lá e fica falando, aí ele começa a ouvir os problemas das pessoas. E aí um dia ele pegou e chamou assim e falou, posso fazer... Não é pergunta, só quero fazer uma observação. É que eu tô tão feliz porque eu tô ouvindo o problema de vocês e levando para a minha vida, que era de construção, isso aí não é problema. Porque basicamente a gente já pegou o imóvel pronto e só precisa fazer o acabamento, né? Então vai trocar revestimento, vai trocar às vezes uma parte elétrica, uma... O pior cenário é o quê? Encanamento? Trocar encanamento? E não é tranquilo, cara. As pessoas... É por isso que eu falo que você trocar encanamento e trocar elétrica valoriza. Porque a percepção de valor gerado é alta. Porque na cabeça de alguém que não está acostumado, parece que, meu Deus, imagina ter que trocar toda a fiação de um imóvel. Cara, meu eletricista faz em um dia. Não, mas também tem um porém. Tipo assim, ó, vamos falar de encanamento, por exemplo. O imóvel que tá vazio. Trocar o encanamento é de boa. Agora imagina, já tem imóveis planejados em cima, já tem... Você tem que achar, se você, eu vou aproveitar um armário que tá aqui, você tem que achar outro caminho. Isso. Exato, você vai ter que achar outro caminho. E aí, você pega um imóvel velho que é cano tudo de ferro. O ideal é você isola tudo aquilo lá e faz um novo 100%. Não ficar remenando. Porque às vezes a pessoa fala, mas como é que você sabe exatamente onde passa o cano? Não sei. Passa um novo. Pega, o registro está vindo aqui, do registro para dentro, se é apartamento, você faz novo. O resto, sim, é muito... E não é... O custo, na hora que você olha, por exemplo, vou renovar a elétrica de um apartamento e a hidráulica. O último que eu fiz, por exemplo, eu gastei de hidráulica para renovar R$ 3.600, material e mão de obra. E de elétrica foi mais 3 mil, foi 2.800. É que o apartamento é pequenininho, né, cara? Foi 2.800. Mas é por isso que gira rápido, faz vender. Por isso que eu gosto de falar de apartamento, apesar de que a gente vai chegar em casa que também tem outra estratégia legal para fazer casa com house flipping. Só que, então vamos lá, vamos arredondar aqui, deu, sei lá, R$7 mil para eu trocar a elétrica e hidráulica do apartamento. Na hora que a pessoa chega e ela vê lá um prédio de 35 anos, qual a preocupação que ela tem? Pô, como é que tá a elétrica? Como é que tá a hidráulica? Não, já tá tudo novo. Aí você abre o quadro do disjuntor, tudo bonitinho, com o disjuntor DR, que é aquele de segurança, o padrão. Não, aqui os canos assim. E eu gosto às vezes de estar ou ter alguém que participou da reforma junto na visita, porque daí você dá muita credibilidade. Você fala assim, não, isso aqui trocou, colocou tal coisa aqui, né? O cano tá aqui, isso aqui mudou. Então, você sabe falar tudo. Um aquecedorzinho de passagem, numa chuveirinha elétrica. Que às vezes o corretor não faz. Às vezes o corretor, quando você deixa a sua chave, ele chega lá, mas reformou o quê? Não sei. Mas, ó, vou te falar. Experiência que eu tive com o corretor, tá? Já visitei imóvel pra caramba. Imóvel de luxo, sei lá, de 10 milhões de reais, 15 milhões de reais, mais que isso eu não visitei, até apartamento de 400 mil. Todo corretor é ruim, velho.
falar real pra ti. Ah, Tony, mas tá generalizando? Eu sei que tô generalizando, eu sei que tem exceções que são bons e tal. Cara, mas via de regra, tu pergunta coisa pro cara, o cara não sabe. Ele fala, deixa eu ver aqui. Ele leva uma planilha com ele, deixa eu ver aqui, ele fica lendo e não te responde. Entendeu? Isso aqui, isso eu preciso ir com o proprietário. Tá, mas isso aqui você sabe se foi feito? Não, isso aqui precisa ir com o proprietário. Pô, cara, isso do imóvel antes de vir, velho. Tu veio pra abrir a porta ou veio pra mostrar o imóvel? Essa é uma profissãozinha, tá ruim no Brasil, cara. Correto. Eu falo isso às vezes também, o pessoal fica bravo. Tem corretor que pega pilha, né? O cara fica, porra, você tá falando mal do corretor, também tem arquiteto que é ruim. Eu falo, não, mas ninguém tá falando que não tem. O problema é que a barreira de entrada para ser corretor é muito baixa. E o pessoal vê como plano B, cara, eu vejo muito isso. Isso, putz, perdi o emprego, vou fazer o curso de corretor e vou uma redinha extra. E aí o cara não tem conhecimento, preparo, nada. Ele basicamente ele vai lá abrir a porta. Isso. Eu falo que ele é o guardião da chave. Ele vai lá, abre a porta, fica à vontade aí, se quiser tirar uma foto, olhar e tal. Aqui eu não fui construído o prédio, tem que olhar, quando eu voltar na imobiliária lá eu te mando no WhatsApp. Não, o pior de tudo eu já perguntei assim. Isso acontece muito. Perguntei pro corretor assim, cara, vamos ver a academia do imóvel? Daí ele falou, não, aqui não tem academia. Aí eu fiquei pensando, mas no anúncio eu acho que eu vi academia. Aí eu abri o anúncio e falei, não, tem academia aqui sim. Daí ele falou, será mesmo? Vamos ver. Cara, o cara não sabia que tinha academia no prédio, velho. A pessoa não conhece, né? Muitas vezes não conhece. Não, mas é ridículo, na minha opinião, entendeu? É mais fácil, deixar a chave na portaria e falar assim, vai lá e pega a chave. Então, e aí que tá. Esse é o ponto que faz com que as pessoas achem ruim pagar a corretagem. Porque os corretores, e aí, de novo, não estou generalizando também, mas isso acontece muito, o que você falou, não conseguem gerar percepção de valor no cliente dele. Porque no final o cara tá lá pagando 6%, pensando assim, mas esse cara tá levando 6% sem fazer nada. Pelo quê? Ele foi lá no dia, abriu a porta. Aí ele fez só a ponte para enviar um papel assinado com o valor pro proprietário. E aí depois eu só fui ver esse cara aqui no cartório no dia que eu vim assinar e fazer a TED do pagamento. Porque tem muito corretor que não auxilia em nada no processo. Eu já comprei muito imóvel que o cara simplesmente pega e fala assim, então, seu Carlos, parabéns, tal, agora o senhor só precisa pegar todas as certidões, dar uma analisada e aí encaminha para o cartório que o senhor preferir, pede para eles fazerem a minuta e tal, e é isso, aí só me informa a data para eu também programar na agenda e tá lá no dia. E o cara não faz mais nada. E assim, eu já se vira. Comprei muito imóvel assim. E para mim tá tudo certo. Faz parte, é isso. Eu sei fazer, eu sei tirar certidões, eu sei olhar. Mas, sabe, é isso que gera a percepção nas pessoas de que, eu não gosto de corretor. Igual você falou assim, corretor é tudo ruim. Por causa desse tipo de coisa. Na minha visão, tipo assim, o corretor precisa ser um cara desenrolado, primeiro de tudo. Tem que ser aquele cara que ele convive com muita gente, tem muito contato, entra em muito lugar, tem muito acesso. Por quê? Vou botar meu imóvel à venda, não é aquele cara que vai fazer anúncio. Não, o cara é bom, faz anúncio. Não, tem que ser o cara que, tipo assim, eu tenho uma cartela de clientes que possivelmente tem interesse no seu imóvel. E se não tiver, eu consigo chegar em quem tem interesse. Já começa por aí. Então o corretor ele tem que ter acesso. Corretor sem acesso, na minha visão, uma opinião polêmica, não vale a pena. Sei que é polêmico falar isso, mas corretor de anúncio não vale a pena. Tem que ser corretor de acesso. O cara tem acesso, estuda o imóvel, faz uma prospecção, negocia com o cara, resolve toda a tua vida e te entrega o imóvel. Tá aqui o Pix, o imóvel foi vendido. Pronto, entendeu? É só isso, cara. Isso é o que eles falam aqui, o corretor tem que ser um canal de vendas hoje. Exatamente. Não só... E aí um papo interessante que dá para trazer, encaixar aqui com o teu negócio também. O corretor hoje ele tem que se preocupar muito com imagem, virar um canal de vendas. Ele tem que estar no digital. Fato. Qual a estratégia... Bom, a gente falou mal dos corretores, então agora vamos ajudar os corretores. Qual a estratégia que você pensaria para alguém que é corretor e quer virar esse canal de vendas? Por onde ele começaria? O que você indica? Cara, não é só para corretor. Isso vale para qualquer profissão. Eu usei o corretor, que é o papo que a gente mas a resposta que eu dar vale para qualquer pessoa, essa é a verdade. Desde, sei lá, uma moça que faz bolo em casa para vender, até um cara que, por exemplo, é engenheiro e quer trazer mais clientes pelo digital, por exemplo. O digital, a gente tem que entender, por exemplo, falar de rede social, que é a minha especialidade, né? Vamos falar, por exemplo, de Instagram, que eu acho que, na minha visão, é a principal rede social hoje. Compete muito com o YouTube, mas o YouTube é muito mais um ambiente de aprendizado do que uma rede social. Pesquisa, né? O YouTube é muito pesquisa. Isso. Então é o seguinte, o Instagram, tem que entender que a pessoa tá no Instagram por entretenimento. Principalmente dopamina. Então ela tá ali, hoje tem a função de Reels, que ela fica rolando a tela, né? E ela tá ali sendo viciada de dopamina. Aparece a menininha com a bunda rebolando, aparece o cara ostentando Ferrari, gente não sei o que lá, tudo entregando dopamina pra ele. E aí o cara vai lá, vamos supor que ele é corretor, ele posta um vídeo assim, 3 tipos de imóveis que você não deve investir. Puf, já pulei, cara. Na hora que ele falou isso. Por quê? Porque isso não me entregou dopamina. Quem me entregou dopamina foi a menina de cima, por exemplo, rebolando a bunda. Ou o cara falando, por exemplo, 3 golpes, que sei lá o que é. Qualquer coisa me entregou mais dopamina que aquilo. Então a primeira coisa que o corretor tem que entender, ou qualquer outra pessoa tem que entender é rede social é um ambiente de dopamina. Se você não entrega dopamina, você não atrai cliente.
Primeiro, então, aprender a entregar dopamina, e dopamina para o teu público-alvo correto. Então, por exemplo, Antônio, eu sou corretor e eu quero atrair um público de alta renda. Como é que eu vou atrair esse público? Você não vai atrair pelo teu mecanismo, que é o imóvel, pela tua área. Você vai atrair pela realidade dele, cara. Você vai falar de coisas da vida dele. Então, por exemplo, eu ensino empresários a crescer no digital. Mas quando pega meu perfil, não tem um post assim, ó, 7 formas de você vender mais no Instagram. Não existe. Tem um post falando mal do Quid, tem um post lá criticando talvez um concurso público, tem um post falando sobre casamento, sobre relacionamento, mas mano, o que tem a ver eu fazer um post sobre relacionamento com um cara que quer crescer no digital? Porque eu estou atraindo o cara pela realidade dele. Então quando eu vou lá e faço um post, por exemplo, 7 atitudes que eu não tolero dentro do meu casamento. Eu vou lá e coloco assim, ó, sou totalmente contra a traição e pra mim isso é um princípio que não pode ser violado, por exemplo. O cara que acredita nisso e ele vê aquilo e pensa, caramba, esse cara tem a mesma crença que eu tenho, gostei dele, deixa eu seguir ele. Então esse cara me seguiu não pela minha área, não pela minha profissão, não pelo que eu faço, ele me seguiu por uma crença minha, ou seja, ele me comprou. Depois que ele me comprou, que ele conhece o meu mecanismo, minha área de atuação, fica muito mais fácil ele comprar meu mecanismo, que no caso do corretor é a corretagem, né? Então, por exemplo, o corretor ele vai se vender primeiro no digital, vamos supor que o cara compre ele pela visão dele de casamento, por exemplo, e ele concordou, e começou a seguir muito ele, admirou ele. Vai chegar um dia que esse corretor, por exemplo, vai postar um imóvel ali, vai falar algo da área dele, ele vai pensar, opa, esse cara é corretor. E, pô, eu gosto muito com o que esse cara fala, eu gosto do pensamento dele, eu gosto da crença dele, gosto da visão dele de vida, pô, é um cara de princípios. Se esse cara tá vendendo imóvel, eu vou vender meu imóvel com ele. Porque eu curto a forma que ele trabalha. Ricardo Martins, né? Hoje ele pivotou quase que totalmente para falar mais de relacionamento e tal. Religião, relacionamento e tal. E de vez em quando ele vende imóvel. Exatamente. Então ele conecta as pessoas, aí ele vai lá e bota um linkzinho. Pessoal, ó, tem uma oportunidade e tal, quem quiser preenche formulário que eu entro em contato. Isso. E aí ele capta o lead e faz a venda, usando a rede social. Exatamente. Cara, hoje, graças a Deus, a gente tem um faturamento muito bom com o digital, né? Um faturamento 100% voltado para pegar empresários e fazer esses empresários escalarem no digital. Empresários, profissionais autônomos e por aí vai. Só que quando pega o meu perfil do Instagram, que é a minha principal forma de captação de clientes hoje, é como se fosse, sei lá, minha OLX, minha Web Motors, é meu canal de aquisição de clientes, canal de anúncio, não tem nada sobre isso. Absolutamente nada. Por quê? Porque ali eu tô me vendendo. Ali eu tô fazendo as pessoas comprarem minhas crenças, entendeu? Ele já trocou esse papo, tal, aquele rios que tu fez do chuveiro Lorenzetti e tal, é um pouco disso também, entendeu? É pra, tipo assim, o cara comprar a crença do Carlos, entendeu? O cara comprar a crença do Antônio. Irmão, a hora que o cara comprou você, que ele bateu o santo contigo, tu pode postar um suéter que você comprou na Zara, que esse cara vai querer comprar o mesmo suéter que você comprou. Porque, pô, se esse cara pensa igual eu, se esse cara tem a mesma filosofia de vida que eu tenho, tem a mesma visão que eu tenho, pô, se ele gosta desse suéter, eu vou gostar do suéter também, pô. Deixa eu ver esse suéter aí. Eu sei que é um exemplo tosco, né? Mas dá pra entender a lógica do rolê. Então, o que você perguntou do corretor é, cara, o corretor tem que aprender a se vender, velho. Essa é a... O corretor não sabe se vender, entendeu? Pô... É que as pessoas olham como assim, pô, é mais um trabalho, tem que fazer o videozinho agora pro Instagram, que saco, eu já tenho que falar aqui com 100 pessoas no WhatsApp por dia e ainda tem que gravar um conteúdo pra... As pessoas sempre colocam isso como... Pô, essa modernidade me deu mais trabalho que eu não tinha antes. E ele pega coisas aleatórias, por exemplo, e fala ele assim, tem que olhar pelo lado assim, cara, isso te deu uma visibilidade que você não tinha antes. Antes você tinha que pegar uma imobiliária, botar ali numa rua e ia te ver quem passava na frente daquela rua. O cartazinho no poste, né? É, o Aí nesse apartamento. cartaz, ou aquela placa na janela, né? E era assim, né? Ou tinha lá, sei lá, anúncios de jornal e tal. Hoje você pensa... O cara tem uma entrega, um potencial de mostrar o imóvel muito maior. Só que tem que saber usar, não basta fazer um anúncio no portal, isso todo mundo faz. E aí o cara até quer fazer, só que ele pega coisas zoadas. Por exemplo, ele vai lá em algum evento e o cara fala o seguinte, ó, você corretor, você precisa aprender a se posicionar. Aí ele fala, vou me posicionar. Aí na cabeça dele se posicionar é comprar uma calça curta que aparece no tornozelo. Não, comprei uma calcinha curta aqui, botei um sapatênis, agora tô posicionado. Não é isso, sacou? E não é só o digital também. A calça que você viu, esses dias viralizou um vídeo. O todos encontro eles... dos corretores, todos com a canela de fora. Virou padrão, entendeu? Cara, aquilo ali tá ok, tá se vestindo correto e tal, mas tem que ter um contexto, entendeu? Por exemplo, outra opinião polêmica minha. Cara, respeite a sua realidade. Na minha visão, pô, tá começando no mercado digital agora, tá começando na corretagem agora, pô, é novato na área, não tem muito resultado financeiro ainda, tanto na vida pessoal quanto na carreira. Pô, dirige um paliozinho ali, um Quid, e, irmão, não vai querer vender imóvel de milhões, velho. Porque na minha concepção não faz o mínimo sentido eu ir ver um imóvel de 4, 5 milhões de reais e o corretor me atender de Quid. Por exemplo. Ou usando o Quid para polemizar. Mas pensa, o que eu vou pensar? Cara, se esse cara vender esse imóvel, a comissão que ele vai ganhar vale mais que o carro dele. Ou seja, vai mudar a vida dele. Será que ele tá querendo me empurrar o imóvel porque vai mudar a vida dele? Ou ele quer me vender um imóvel que faz sentido pra minha realidade? Eu não vou confiar no que ele vai falar. Ah, Antônio, mas tá sendo polêmico, é mentira, isso é arrogância.
é a verdade. Essa é a real, cara. Todo mundo pensa A isso. pessoa julga. Todo mundo julga. Fato. Entendeu? Então, cara, começa de boa. Vende um imóvel de 400 mil, de 500 mil, entendeu? Uma comissãozinha de 10 mil reais por imóvel, 15 mil reais por imóvel. Não faz sentido. Mesma coisa você que tá vendendo, cara. Vai vender teu imóvel, pega um corretor que viva a mesma realidade do teu cliente. Porque o rico compra do rico e o pobre compra do pobre. Essa é uma verdade absoluta, entendeu? Então, cara, você quer vender um imóvel de 5 milhões de reais, aquele público-alvo, ele tem que ter a mesma realidade do teu corretor. O teu corretor precisa estar inserido naquela realidade. Então ele precisa participar, ele precisa estar no Clube Pinheiros que o empresário tá, ele precisa jogar um tênis que o cara que o público-alvo joga, a filha dele precisa estar no colégio que o filho do público-alvo estuda, tem que ter a mesma realidade, entendeu? Porque quando o cara chega lá para ver o imóvel, o que eu vejo muito na venda? Às vezes são coisas fora do imóvel que convencem. Por exemplo, o cara vai puxar um assunto tipo, cheguei de Paris na semana passada, tava meio frio lá, né? Tu tem que ter repertório para falar com o cara. Tem que dizer, verdade, cara, eu fui pra Paris ano passado e eu fui bem na época do verão, tava lotado, mas tava mais agradável e tal. Não dá pra dizer, tipo assim, eu nunca saí do Brasil. Já acabou o repertório. Já não criou conexão, já não gerou venda. Já acabou com a venda. Essa é real, entendeu? Então o corretor, ele tem que ter repertório pra falar com o teu público-alvo. E esse repertório vem, principalmente, está na mesma realidade. Então não contrata um corretor de quid pra vender um imóvel de milhões, por exemplo, entendeu? Dá um corte bom isso aqui. Vai dar, pois é. Eu sabia que ele ia trazer o Quid para discussão. Quem acompanha o Antônio lá, vira e mexe aparece o Quid em algum post dele. Ele gosta sempre de polemizar usando essa estratégia da dopamina. E o que é meio ingrato, né? Porque às vezes se faz... Hoje mesmo eu peguei e postei um vídeo mais longo com muita informação, muito conteúdo. E eu já gravei abrindo o vídeo falando assim, esse vídeo aqui não vai dar view porque eu vou trazer conteúdo. E conteúdo não é o que engaja as pessoas gostam quando faz alguma piadinha, quando tem alguma polêmica, mostra uma coisa feia. Eu não uso Quid, eu uso o piso polido. Eu também não curto. Eu gosto de falar mal do piso polido, mas... O que tu acha do piso que imita mármore? Cara, eu não gosto. Mas tu acha que tem mercado? Eu acho que se for o fosco lá, o acetinado, o natural, para algum detalhe, assim, até vai. Mas agora você pegar e, por exemplo, botar numa casa inteira um piso no chão marmorizado e tal, não sei o quê, você vai olhar e falar assim, não tinha dinheiro para pôr um travertino, inventou aqui esse... E pior que ainda aqueles com os veios bem... O douradão. Marcadão, assim, né? Bem... Eu acho que... E fica cansativo. Mas isso que eu não entendo. Tipo assim, eu chego ali em Alphaville, cara, eu vejo umas casas de 10 milhões de reais, né? Cara, a casa linda, impecável, mas a casa inteira com piso branco, com dourado imitando mármore. Pois é. Cara, bota um piso fosquinho, em bramaco, padrãozinho, ia ficar melhor, cara. Eu sempre penso isso. Não é? Eu sempre penso isso. Esses dias eu até soltei uma imagem dessa falando assim, quando você vê esses imóveis no YouTube, às vezes, o pessoal mostrando e tal, que tem esse tipo de piso, o que você pensa? A maioria das pessoas falando assim, eu penso que eu não vou comprar porque eu teria que quebrar tudo e me dá dó pensar em quebrar um negócio que tá novo. Exatamente. Aí você fala assim, o cara acabou de fazer a casa, só que esse piso matou a casa. Eu penso a mesma coisa. Penso a mesma E coisa. você fala assim, eu não vou comprar porque eu não vou trocar esse piso. Porque você vai estar pagando esse piso. Agora, tipo assim, na minha visão, casa perfeita que eu compraria fácil, tá? Lá no térreo, piso fosco, 1 por 1, bonitão, basicão bem feito, e em cima taco de madeira. Madeira natural, bonitão, O envernizado. madeira, é mas é que eu tô falando. Na área dos quartos. Você já tá mais para cima na pirâmide de Maslow imobiliário. Mas vai dizer que não é um custo que ajuda a vender. Eu acho que traz liquidez. Não, sem dúvida. Madeira é o material mais nobre que Não, e tem. madeira é madeira. Não laminado, madeira é Madeira, mesmo, isso. Aí vem outra polêmica também, que aparece. Piso de taco. Porque é muito comum comprar apartamento lá de 1980. Aham. Eu deixaria. Piso de taco. Então, só que muita gente olha e remete a algo antiquado, velho, né? Nossa, essa coisa Tu velha. deixaria ou tiraria tal. pra vender? Eu sempre deixo. Porque é a opção mais barata. Porque você consegue restaurar um piso de taco inteiro pagando 60, 70, 80 reais o metro, mão de obra e material, quando isso é só o custo de um material novo, barato que você colocaria ali. Tá, vou colocar um laminado, você vai pagar 60 reais o metro. Tá lá. Mais instalação, mais... Só que aí você vai ter que tirar aquele piso de taco, vai ter que nivelar, vai mais tempo, mais trabalho, mais caro. Madeira é um material... Porque se lixou, fica novo de novo. E tem liquidez? Taco mesmo? Muita gente gosta de piso de taco. E aqueles pisos antigos, eu vi tá vendo moda agora, aqueles tipo piso com mosaico, antigão, que o pessoal tampava e tal. Ou é só meio modinha isso aí? Eu acho que depende meio modinha. E cara, pra vender um imóvel, tu vai na modinha ou tu vai num negócio tipo... Não, eu sou anti-moda. É? Tem que ir no anti-moda. Porque a lógica é girar rápido. Aí pra girar rápido você precisa agradar a maior parte das pessoas. E a modinha não é uma coisa que pega todo mundo. Tipo parede de ripado, tu vê que é modinha ou tu vê que é algo que vai sustentar? Aqueles ripado, painel de ripado Porque então, na mas sala. assim, o ripado ele é polêmico, porque se você pegar a arquitetura modernista, vamos falar de, sei lá, 1940, 50, não sei, você vai encontrar ripado.
Então isso já é utilizado há bastante tempo, o ripado. Só que o que aconteceu é que popularizou muito e começaram a usar de uma forma meio desenfreada, né? Teto, parede, aí no meio já bota uns LED e põe, aí o pessoal perde o controle, entendeu? Mas eu acho que com um equilíbrio, você consegue usar ripado e deixar legal. E o PVC imitando ripado? Já viu? Eu acho que é uma alternativa, por exemplo, você quer fazer isso numa área externa, numa fachada, porque daí é uma alternativa pensando que a madeira vai te dar muito mais manutenção. Né? Hoje tem alumínio imitando ripado. Alumínio que é igualzinho o ripado de madeira. O pessoal faz muito em casa de alto padrão isso. Você deve ter visto isso já nos condomínios, o pessoal fazendo. Claro. Mas aí eu tava com sua opinião, se vale a pena, por exemplo, o teto. Lá na casa que eu comprei agora, por exemplo, cara, o teto é de vinílico imitando madeira. Quando tu chega e tu olha, parece que é madeira mesmo. Mas quando eu subo a escada, que tu chega no sobrado ali no segundo andar, tu vê que é vinílico. E eu pensei, cara, pô, aqui ficaria mais bonito se fosse madeira, hein? Mas eu acho que seria um gasto... Mas tudo que é o original e não a imitação é mais bonito. É assim que... Só que aí tem o custo, né? Mas, então... mas isso tem liquidez? Ou tipo ali... Porque na minha visão, tipo, eu não faria isso numa casa pra venda. Eu botaria, tipo, sei lá, um teto normal e não botaria um vinílico imitando madeira. Eu acho que tem igual, por exemplo, você fala piso laminado. Piso laminado é um material que hoje caiu meio que num senso de material barato. Né? Eu uso pra caramba ainda nos imóveis. Então você pega um imóvel, principalmente cidade que não é... Quando não é cidade quente. Por exemplo, Goiânia, você tem que meter piso frio em tudo, que o pessoal prefere. Agora, Curitiba, nos quartos eu não vou colocar um piso frio. Eu vou ter que colocar um piso que tenha uma propriedade térmica melhor. E aí você meio que descarta a madeira, porque você começa a brincar com madeira R$400 o metro para cima. E aí você tem laminado ou vinílico. Qual é o padrão de imóvel? É um apartamento no segundo andar de um predinho sem elevador, com uma vaga presa pelo vizinho ainda. É laminado. Que já é laminado. Entendeu? Não adianta você colocar... Até porque pra esse público, cada vez o cara vem de uma casa que era piso quadradinho e tal, e quando ele vê laminado, pô... Não precisa entender quem vai comprar esse imóvel aqui. Qual é a demanda? Qual é? Aí você faz um alinhamento do material que você vai escolher. Entendeu? E hoje dentro da tua estratégia, então você construiu essa casa e depois você já comprou... Resume mais o que você já tem de imóvel? Dentro de imóvel. Tô fazendo uma casa em Goiânia, construindo do zero essa casa em Goiânia, uma casa ainda mais alto padrão, e tô com bastante lote no interior de São Paulo, cara. Tô comprando muito no interior de São Paulo. Tô aparecendo umas oportunidades boas. Lote. Compra e deixa lá. Então, eu comprei já 4 lotes naquela região de Avaré, na represa de Jurumirim ali, que é uma região bem para Airbnb, bem para isso, né? E ali comprei uma casa lá também. Comprei uma casa de... Eu ia comprar casa para alugar, até tô nessa dúvida ainda, na verdade. Comprei uma casa lá na represa, que é uma casa de final de semana, comprei o barco, deixei lá e tal. Só que é uma casa muito boa para Airbnb, cara. Por exemplo, agora na virada do ano, é uma casa ali com 5 suítes. Uma casa, não é alto padrão, chega a ser alto padrão. Porque, por exemplo, a bancada não é pedra, é tipo uma massa que imita pedra, não sei o nome daquilo lá, acho que é Prime, não é? Que se chama? É Prime. Então tem umas coisinhas assim que tu vê que não é alto padrão e tal. Mas é uma casa, por exemplo, ofereceram R$50 mil na virada do ano, entendeu? Um pacotezinho ali que eu acho que era do dia 27 ao dia 2. Eu pensei, pô, cara, é um valor bom, hein? Tipo assim, pô, né? Ainda mais a calção, se estragar paga e tal. Eu nunca aluguei nada do Airbnb. Mas eu resolvi não, que a casa não estava preparada para isso, tava com coisa nossa pessoal e tal. Mas por enquanto vai ser a nossa casa de férias. Talvez eu bote no Airbnb também, tô cogitando isso ainda. Não sei se vai dar muito trabalho, não tenho experiência nessa área. E comprei bastante lotes lá. Os lotes que eu comprei lá, cara, são lotes que eu paguei num preço muito bom. Por exemplo, tem lote lá de 600 metros quadrados, com vista permanente para a represa, uma vista muito bonita, em rua asfaltada, com eletricidade chegando ali e tal. Cara, R$40 mil o lote, entendeu? Aí o lote do lado é 250 mil. Por quê? Porque o cara eu tava endividado e tal, e aí tem um condomínio. Porque como fica dentro de um condomínio na represa, o condomínio acho que faltar R$800 por mês, muita gente comprou esses lotes muito tempo atrás, quando tipo, era uma região muito desvalorizada e tal. E aí o condomínio era muito mais barato, o condomínio cresceu, teve área comum, criaram tipo um resort lá, o condomínio aumentou, e aí o cara não consegue mais pagar esse condomínio, porque é outra realidade para ele, aí ele vende barato, só para deixar de pagar, entendeu? E aí tu pega ali mais uns 400 mil, faz um sobradinho maneiro ali, cara, tu consegue cobrar R$1.500 na diária. Na diária do Airbnb. Então eu tô pensando em fazer isso e tô pensando em fazer 2 para Airbnb e 2 para vender. Tô pensando em fazer mais ou menos isso. Então eu tô com essa casa na represa, Sorocaba, em Goiânia, construindo, e esses lotes que eu vou construir ou para vender ou para Airbnb. E pensando no apartamento lá também para fazer. No apartamento também. Em Sorocaba, fazer um house flipping. A gente almoçou antes aqui de gravar, ele até veio e falou assim, caramba, mas agora, tô vendo um apartamento lá e tal, como é que eu faço, não sei o quê. Bom, aqui a gente quase fez aqui uma consultoria aqui. Cara, a minha ambição mesmo, por incrível que pareça, é chegar no momento que a minha renda principal seja no mercado imobiliário, cara, pra falar a verdade, mas eu não quero tocar. Tipo, eu sei que eu, contratando construtora pra fazer tudo isso, eu pago muito pra elas, só que eu tô bem satisfeito, pra te falar a real, cara. O lucro que eu recebo, a incomodação Por que que eu não mercado imobiliário?
Cara, não tem muito o que errar pra falar a real pra ti, cara. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que tu gaste... Por exemplo, vamos supor tua área. Tu gastou muito no apartamento. Beleza. Talvez não investiu errado, não vai vender por aquele preço. Mas, cara, se tu esperar 3 aninhos, tu vende e tem lucro. Sacou? Na pior cagada, o tempo ele te dá o lucro. Sim. Entendeu? Então eu vejo muitos imóveis. Tipo assim, pô, fiz uma cagada enorme aqui. Cara, deixa o imóvel quieto por 5 anos. Não vai perder valor. Não vai perder valor. Sacou? Vai ter dinheiro. Vai ter um lucro ali. Então eu vejo muito isso no mercado imobiliário. Não quero ser empresário nessa área. Não é minha profissão. Não é uma área que eu tenho paixão. Na verdade, tipo assim, Antônio, é tua paixão por trabalhar com construção civil? Não, não é minha paixão pra isso. Eu gosto muito do que eu faço hoje, mas é uma área que eu entendo que, tipo assim, eu, no modelo correto, com o processo correto, com uma construtora boa, me dá um valor bom todo ano, eu não me incomodo, é a profissão dos caras e não tem muito risco. Entendeu? Por exemplo, carros. Cara, eu consigo pegar 5 milhões, botar no imóvel e dormir tranquilo. Tipo, dormir tranquilo mesmo. Mas eu não consigo pegar 5 milhões, comprar um monte de carro pra vender e dormir tranquilo. Pô, vira IPVA, e se estourar algum câmbio de algum carro, e se o cliente comprar e der muita garantia, e se esse carro perder muito valor de mercado de um mês pro outro, e se algum influencer fizer uma avaliação desse carro, avaliar mal, já vai tirar a liquidez Agora desse tá carro. acontecendo isso aí. Já vai tirar a liquidez desse carro, me lasquei. Por exemplo, eu comprei uma Land... Pior cagada que eu fiz na minha vida, eu comprei uma Land Rover. Comprei uma Land Rover, pô, carro maneiro e tal. Aí foi recente, não foi? Foi recente. Comprei a Land Rover, até uma história interessante. Comprei a Land Rover pra vender, tá? Comprei pra vender primeiro e tal. Paguei, eu acho, na Land Rover 200 mil, eu acho. Uma Land Rover semi-nova, né? 2018. Paguei 200 mil, a FIP era maior, tal, pra revender. Não vendia. E a FIP caindo, cara. A FIP caindo 10 mil por mês. É porque a Land Rover pegou uma fama de que dá problema. 20 mil por mês. E eu gastei tudo no carro, o carro tava perfeito, tal. Cara, chegou um momento que eu falei, não vale mais a pena vender esse carro. Então, você desvalorizou. Aí dei pra Júlia, dei pra minha esposa o carro. Ó, pega o carro, usa, o carro é teu e tal. Eu ganhei mais dando o carro de presente pra ela do que eu vendendo o carro. Aí eu falei, nunca mais compro Land Rover. Aí imagina se eu tivesse pego R$1 milhão e comprado um monte de Land Rover. É. Entendeu? No imóvel já não tem esse risco. Tu pode comprar um apartamento ruim, uma casa ruim, mas uma hora, se tu esperar, ele vende. Se tu esperar, tu vende. Eu gosto de falar assim que o mercado imobiliário, ele cai no gosto de quase todo mundo porque é simples de entender, né? Não tem muita complexidade, não é igual você explicar a, sei lá, bolsa de valores. É muito mais complexo, apesar de que se você senta e entende, também não é um bicho de 7 cabeças, mas o mercado imobiliário é muito mais fácil. Sim. Você entender. E aí você falou assim, eu não quero ser um empresário nessa área, mas eu quero ter investimentos em mercado imobiliário. Se você olhar, acho que a maioria dos investidores de mercado imobiliário não são da área. O cara, ele é lá advogado, empresário, médico e tal, e o cara sempre tem parte do patrimônio em imóvel. Sim. Porque é aquela parte, vamos dizer assim, é o que te dá um investimento conservador. Dá uma tranquilidade no coração. Um investimento conservador, só que com uma rentabilidade muito maior do que se você deixar, às vezes, num CDB, numa coisa assim. Mas também tem uma visão. Por exemplo, quando eu falo isso de renda principal, é botando um bom valor aportado, né? Mas, por exemplo, não se compara com abrir uma empresa. Não se compara. Também é uma viagem, a galera compara com isso. Depois só fala assim, vai pegar 5 milhões, vai botar imóvel, em vez de abrir uma empresa, é muito melhor. Isso eu já acho loucura, entendeu? Porque eu acho que nada se compara a uma empresa. Pô, óbvio que uma empresa pode quebrar, o risco é infinitamente maior, mas, irmão, acertou, Sim. A empresa te enriquece. Sim. O imóvel ele não te enriquece, na minha visão. Entendeu? Pode ter uma visão polêmica, talvez até contrária à tua, mas, por exemplo, tu não vê um cara que ganha, sei lá, R$2.000 por mês, que ele mudou a realidade dele em 5 anos com imóveis. Você não vai sair de 2 mil para mudar a tua realidade em 5 anos. Isso. Agora o que eu vejo é, tipo assim, um cara que já ganha uns 30 mil por mês, uns 15, 20 mil reais por mês. Esse cara começou de pouquinho, tipo, em 10 anos construiu um patrimônio foda. Mas ele não foi, tipo, a vida dele mudou, óbvio, né? Mas, tipo, eu acho que o ponto é esse. Não tirou ele do zero. O ponto é esse, eu acho. O que eu vejo muito assim, às vezes a pessoa ela não tem muito capital, não tem muito dinheiro, sei lá, às vezes a pessoa tem R$50 mil. Aí ela se junta com mais 2, 3 pessoas que também têm lá seus 50, 100 mil reais e conseguem 300 mil junto. Aí com esses 300 mil elas vão lá, investem e transformam isso em 450. Então vem 100 mil de lucro, sei lá, pagando todos os impostos e tudo. Aí vai dividir, só que na hora que você pega e olha, a pessoa pega e fala assim, pô, meu dinheiro rendeu muito mais do que se eu tivesse deixado ele só investido ali. Eu posso repetir esse ciclo e fazer de novo, ou seja, ele acelera a multiplicação de patrimônio. Agora faz 2 vezes? E aí você pode fazer, daqui a pouco você tem dinheiro para fazer 2, 3 imóveis, você pode ir aumentando. Então eu acho que o investimento em imóvel, ele acelera o crescimento do patrimônio com segurança. Eu acho que esse é o principal. Isso é. E aí para enriquecer, claro, vai precisar de tempo, né? Ou você acertar muitos imóveis que dobraram o teu capital, às vezes acontece. Na tua visão, compensa comprar imóvel para alugar, cara?
aluguel tradicional, mensal, anual ali? Eu, Meio inflado, não? então, eu acho que eu também não gosto muito, não. Por quê? Eu acho que se eu fosse comprar, e eu penso também nisso, seria pro Airbnb, porque você consegue ter uma rentabilidade bem maior. Eu fico pensando nisso, tipo assim, porque muita gente é a favor disso, né? Cria renda passiva e tal, mas pensando, cara, vamos supor um imóvel de 3 milhões. Cara, 3 milhões na minha visão, construindo pra vender, dá muito mais que 3 milhões parado alugando. Se você pegar e trazer, por exemplo, Nova York, eu tenho um amigo que mora lá, inclusive ele já até entrevistei aqui no podcast, comprou apartamento lá e tal, e antes ele morava de aluguel. Ele pagava 7 mil, 8 mil dólares, não sei, de aluguel no apartamento. E aí um dia conversando com ele e tal, ele disse que o proprietário, até na época de pandemia, abriu para ele uns números, ele falou assim, cara, ó, esse valor do aluguel só paga a manutenção do imóvel, que é os impostos que ele tem que pagar, o valor do condomínio, porque lá você não paga o condomínio, né? Você paga o aluguel e já vem tudo incluso ali. Ele falou, porque eu não ganho dinheiro com o aluguel que você me paga todo mês. O teu aluguel só está mantendo. O que eu ganho dinheiro eu tenho um apartamento em Manhattan, que não tem mais onde construir muita coisa, que está se valorizando ano a ano, sem custo nenhum para mim por mês. Então as pessoas lá elas pensam muito na valorização do imóvel. E eu acho que quando você compra um imóvel para alugar na locação tradicional, se você fizer uma boa compra, e aí até para usar comprar um imóvel, por exemplo, que precisa de reforma, aí você paga muito barato, reforma e aluga por um valor maior do que seria se você não tivesse feito a reforma. Você está ganhando ali um valor com o aluguel, mas o principal é a valorização desse imóvel. Então muita gente acha que gosta do aluguel porque gosta de saber que tem parte do seu dinheiro imobilizado valorizando pelo menos a inflação. Porque o imóvel historicamente é meio que isso, pelo menos a inflação. Bate pelo menos a inflação. Pelo menos a inflação. É que a realidade é que tem muita gente que se botar o dinheiro na mão, torra. Então é assim, eu prefiro ter um imóvel lá que me dá 2 mil de renda e tal, e eu sei que esse dinheiro está lá. Então, é do perfil do investidor. É o brasileiro tradicional, eu sei. É o padrãozinho. Exato. Botou o dinheiro na mão, acabou. Então deixa lá no imóvel que não tem como gastar. Até eu sou um pouco assim, cara. Não tem como não ser. Tipo assim, eu quando entra dinheiro, tipo assim, tive uma distribuição de lucro muito boa da empresa, cara, eu destino já. Eu destino. O pessoal fala assim, eu destino 20% para investimento, o resto eu gasto no mês ali, e se sobrar eu investo ainda mais. Irmão, se eu botar 20% para investimento e o resto deixar para gastar, eu vou gastar o resto. Vou gastar o resto inteiro. E nessa tua distribuição de investimentos, você já definiu um percentual de quanto você quer ter, assim, de mundo ideal para você em imóveis? Cara, hoje eu tenho praticamente 90% para todo o meu patrimônio. Então hoje eu tenho aí algumas cifras de milhões de reais em imóveis, tá? Mas eu pretendo continuar tendo uma porcentagem muito alta em imóveis, mas não 100% no Brasil. Uma das metas para esse ano é começar a comprar imóvel nos Estados Unidos, na Flórida. É a minha ambição. Antônio, tu pretende diversificar isso agora para aplicações financeiras? Não pretendo. Nem um pouco. Hoje eu não tenho nenhuma aplicação financeira, eu tenho só reserva de emergência. E para a pessoa que está às vezes ainda meio que naquela dúvida, que tem muita gente que ficou no papo de compra só a bolsa de valores que é a melhor, imóvel não tem liquidez, imóvel demora para vender, para a pessoa que está querendo, está pensando, está assistindo aqui falando assim, estou pensando em de repente comprar um imóvel, fazer Airbnb, fazer um house flipping ou construir para vender, e entrar no mercado imobiliário. O que você diria para encorajar a pessoa, assim, você que é o cara que mentora muita gente? Cara, primeiro eu acho que tem que se reconhecer. Tipo assim, reconhecer a tua capacidade, porque eu vou ser sincero, tem gente que é meio burra. Por natureza, sei que é meio polêmico falar isso, mas tem gente que é meio burra por natureza, cara. Tipo assim, aparece a oportunidade na vida dela o tempo inteiro e ela não agarra, entendeu? Esse tipo de pessoa tem que fazer o básico bem feito, sacou? Nem que seja comprar um imóvel pelo valor de mercado, sem desconto, sem planta nada. lá. Na planta, o tradicional e botar pra alugar. Mas vai ganhar, sei lá, só 6% ao ano, não pagou com desconto. Ela não faria melhor. Não faria melhor que isso. Sacou? Faz isso, gera, entendeu? Não, Antônio, eu tenho um casezinho acima da média. Pô, eu tenho capacidade de pensar, eu sou um cara questionador, eu sou um cara que vou atrás e por aí vai. Na minha visão, primeiro de tudo, cria uma empresa para alavancar a tua vida financeira. Mas aí tem outra vertente. Não tem perfil para empreender, Antônio, então ignora isso. Tem perfil para empreender, aceita isso. Não tem perfil para empreender, vai atrás de imóvel. O caminho que eu sigo, eu acho um caminho muito fácil, cara. Que é contratar uma construtora, financiar uma construção, a obra ficou pronta, você bota ela à venda. Porque por mais que você tenha feito cagada na obra, qualquer coisa, a construção é sempre mais barata que o valor do imóvel pronto. Então, você vai ganhar dinheiro. Sempre. Nem que seja só pelo tempo. Porque, tipo assim, vamos supor que você errou em tudo, mas só o fato da casa ter demorado 2 anos para ficar pronta, nesses 2 anos você já ganhou dinheiro. Então, vamos supor, comprei um apartamento simples, construí um apartamento, comprou um apartamento na planta. Apartamento na planta não, né? Vamos falar de casa. Construiu uma casa por 500 mil reais. Cara, no mínimo você vende por 600 quando ficar pronto.
no pior cenário possível. Não é você que faz, é a construtora que faz, esse 500 mil já dá incluso a comissão da construtora. Nesse lucro, você desconta ali 15%, que eu acho que é o IS, eu não acho que é 15% hoje em dia. O ITBI quem paga o comprador, todo esse custo quem paga o comprador. Você bota 80 mil no bolso, sacou? No cenário imobiliário. Agora, quando a gente fala de bolsa de valores, cara, bolsa de valores é ruim? Não. Eu já investi muito em bolsa de valores, ganhei muito dinheiro com bolsa de valores. Só que o problema da bolsa de valores é, você tem que ter capacidade mental pra isso, primeiro de tudo. Você tem que ser um cara inteligente, não pode ser um cara meio burro. Se você é um cara meio burro, tem que reconhecer que é um cara meio burro, entendeu? E você tem que estar sempre acompanhando muito o mercado. O imóvel não tem isso. Então, por exemplo, vou seguir a filosofia de buy and hold na bolsa de valores, que é comprar boas empresas, bons fundos imobiliários e investir para longo prazo. Mas não pode esquecer que tá ali, cara. Tem que acompanhar as notícias, tem que acompanhar quem é o gestor daquela empresa, se mudou de CEO, se não mudou de CEO, como é que tá o mercado. Não dá pra você comprar e esquecer igual você consegue fazer com imóvel. Não, imóvel, exatamente. Irmão, compra um imóvel, vai tocar a tua vida, daqui 2 anos tu pergunta sobre ele. É tipo isso. Vai estar lá, vai ter valorizado. Exatamente. Então, para qualquer pessoa funciona, sacou? E aí, qual tese você vai seguir? Aí vai do teu perfil, aquilo que eu falei. Exatamente. Você quer uma tranquilidade, saber que todo mês está entrando uma renda ali para você, aluguel, Airbnb e tal. Não, eu quero um imóvel para gerar caixa rápido. Compra imóvel barato, compra em leilão, compra e revende. Não, eu quero um negócio para pegar uma construtora, botar um dinheiro lá e deixar fazendo. Faz construir para vender, ou até às vezes investe em construtoras, faz captação de recursos. Você pode colocar dinheiro numa construtora que está pagando lá, às vezes, 20% ao ano para captar recursos. Exato. Cara, até tipo assim, por exemplo, tu pode desde o cenário mais arrojado ao cenário mais seguro. Por exemplo, o loteamento. Eu quero entrar nessa área ainda, mas é uma área mais arrojada, né? Precisa de bem mais capital, comprar uma área, lotear essa área, atrair investidor, vai se monta uma carteira de recebíveis ali pro resto da vida. Permuta, tudo uma permuta. Loteamento é permuta. Mas é difícil também, mesmo assim, cara. É difícil. Eu tô vendo uma área ali na represa, cara, uma área de... Se eu não tô enganado agora, é uma área bem grande, cara, não lembro exatamente agora, mas eu acho que são 25 mil metros quadrados de área, 100% para você pode construir, tem uma grande margem que é direto na represa, que é pé na água, que são lotes que você consegue cobrar, por exemplo, 2 milhões de reais num lote de 500 metros quadrados, nesses lotes, e o cara tá pedindo 5 milhões de reais. Eu fiz os cálculos ali, é barato, não tá caro. Só que qual que é o BO? Cara, pra eu erguer tudo é uns 20 milha, cara. É uns 20, 30 milha. Primeiro de tudo, beleza, vamos arranjar investidor e botar isso na frente. Cara, imobilizar 30 milhões pra contar com o ovo no cu da galinha é foda. Entendeu? Vamos permutar algumas coisas. Beleza, tu permuta material, tu permuta tipo poste, permuta um monte de coisa. Mas, cara, mesmo assim é arriscado. Então é arrojado, é quase uma empresa mesmo. Tem, entendeu? Só que se tu acertar, tem uma carteira de recebíveis por 30 anos, né? Sim, sim. Fica a vida inteira recebendo dinheiro à toa ali e vai valorizando. Entendeu? Mas é uma área que eu tô começando a estudar, que eu quero entrar. Vocês entenderam o que eu chamei o Antônio aqui? Porque o cara tem, com 26 anos, uma cabeça de empreendedor que não é fora do padrão. Porque a maioria com 26 anos ia estar, sei lá... Na balada. Terminou agora uma faculdade, está tentando achar algum emprego, na balada, namorada e tal. E o cara já está lá, casou cedo, né? Dois filhos já, 10 anos juntos já. 2 filhos, 26 anos e já construiu aí vários negócios, já quebrou várias vezes. Esse é um outro padrão das pessoas de sucesso que eu vi que passaram aqui. Todos se ferraram algumas vezes até conseguir acertar. Esse negócio de você insistir é do empreendedor. É a constância. Porque o empreendedor, se dá errado uma coisa e ele desiste, não tem como ser empreendedor. Porque empreendedor é todo dia, você não sabe o que vai acontecer. Tem uma frase que é bem interessante. Quando eu era pequeno, meus pais falavam... Eu sempre fui muito ambicioso, né? Meus pais falavam, cuida com essa ambição, porque um dia tu pode cair do cavalo. Para meus filhos, eu mudaria essa frase. Eu falaria o seguinte, se você é ambicioso e quer crescer, se prepara porque tu vai cair do cavalo. E a questão é como é que tu vai se levantar depois. Tu vai perder dinheiro, tu vai quebrar, tu vai fracassar, mas tu vai se levantar? Se for se levantar, pode empreender. Se não for, não empreende não. Eu acho que é uma boa frase pra gente encerrar o nosso papo aqui. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais e tal? Fala aí. No Instagram é Antônio da Silva, mas se digitar Antônio da Silva já aparece lá. Antônio, por que você já tinha um Antônio, você botou um. Não tinha outra roupa. Por que não o Antônio da Silva? Também não tinha. Também? Também. Vai ser um da Silva. Um da Silva, da Silva. Legal. E para quem quiser aprender como que compra imóvel para reformar, revender, aprender house flipping, você pode escanear o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link que está na descrição e entrar na lista de espera para novas vagas. Assim que tiver uma vaga, alguém da minha equipe entra em contato com você e aí você começa também a investir em mercado imobiliário com house flipping se for do teu perfil. Antônio, cara, obrigado Eu que agradeço, pela participação e até o próximo episódio. Abraço.